à vista ela não aparece. Linhas que estão no teto, por exemplo, vigas e desenhos estruturais que apareçam no teto, mas que nós precisamos que elas apareçam na planta baixa, isso vai aparecer de forma tracejada. Para quem vem acompanhando as nossas videoaulas, percebe que o apartamento que eu passei para vocês modelarem, ali na cozinha tem uma linha tracejada que passa paralelo com a linha da parede. Aquilo é o quê? É a linha de projeção de uma viga que está no teto, mas que não aparece fisicamente no nosso desenho, mas que nós sabemos que na organização espacial total ela se encontra no teto. Então a planta baixa a gente não mostra teto, a gente mostra tudo que está abaixo de 1,5 m ou 1,20 m da parede para baixo, olhando para o piso. Essa norma ainda vai falar das linhas de traço e ponto, tá? Aqui tem traço com 2 pontos, aqui tem traço com 1 ponto só. Então aqui a gente tem uma linha que é basicamente para contornos, e acaba que nós usamos para poder deixar tudo mais fácil de se ler, essas projeções com a linha de tracejada mesmo. A diferença dessa com 2 pontos para aqui 1 ponto é que essa daqui nós usamos para fazer eixo de parede e também ela é usada para fazer linha de corte na espessura grossa. A linha da marcação do corte, ela tem que ser bem grossa, bem visível no teu projeto também, quando ela aparecer. A norma ainda vai falar de alguns símbolos que devem ser colocados. Esse símbolo de interrupção, depois a gente vai ver isso no nosso projeto, mas o símbolo de interrupção do desenho é assim que ele aparece. Dá para olhar aqui na nossa planta. Então, imagine que a planta ela aconteceria toda, mas eu gostaria de mostrar apenas um trecho. Então, toda vez que eu interrompo o projeto, eu tenho que fazer esse tipo de linha. Ele parece um zigue-zague, mas com um zigue-zague apenas. Ele vai situar para nós algumas espessuras e dentro dos textos, que é especificamente o norte dessa nossa aula, ele dá para nós algumas referências. Então a norma prevê que títulos e textos maiores, eles devem ter até 5 milímetros de altura. Textos e cotas em torno de 3 milímetros de altura. Números a mesma coisa. Só que ele não fala a obrigatoriedade de ser esses. Esse aqui ele estabelece os nossos parâmetros, tá? A norma ela vai falar que nós podemos ter textos de 2, 2,5, 3,5, 4,5 milímetros, de forma que isso fique organizado e harmônico com a nossa planta. Então, como a gente já sabe que essas referências são as que a norma pede, então nós vamos trabalhar no nosso projeto com as referências da norma, tá? Dentro desse anexo, ele ainda vai falar quais são as escalas mais usadas nos projetos de arquitetura e também de interiores. Então, a gente tem para escalas, tá? São as formas e os tamanhos que esse projeto vão aparecer na hora da impressão, tá? Então, escala 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, geralmente são escalas que nós usamos para fazer ampliação de detalhes. Escala 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50 são escalas que nós usamos para representar ambientes. Pode até chegar a 1 para 100, dependendo do tamanho desse ambiente e da prancha na qual o desenho vai estar inserido. Então, se for numa prancha 4, a gente tem que pensar numa escala que o desenho fique menor. Se for numa prancha 3, A2 ou A1, uma escala que o desenho fique maior. Vocês já devem ter visto na aula de introdução ao desenho arquitetônico que quanto maior o número no fator de escala, menor o desenho. Quanto menor o número no fator de escala, maior o desenho. Então, olha aqui, 10, 5, significa que o desenho sempre vai dobrando de tamanho. 100, 200, ele vai dobrando de tamanho no sentido de redução, tá? Ele fala também das escalas gráficas, algumas marcações de norte, de símbolo de norte, isso para arquitetura. E aí ele vai falar também dos textos de chamada, tá? Que são esses textos onde eu coloco dados ou informações dentro do projeto.
No AutoCAD, basicamente, nós vamos trabalhar com essa linha e com pontinha, seta na ponta. Isso daqui na parte de formatação das multileaders, que são as linhas líderes, a gente vê direitinho como que a gente trabalha isso. Ele vai falar também das simbologias de acesso, quando tem uma entrada principal e eu quero deixar aquilo, mas só que na prática a gente meio que ajusta. Isso daqui ficaria muito grande num projeto, por exemplo, dentro de dependendo do projeto, tá? Mas ele meio que normatiza para nós. Ah, eu vou colocar uma seta, então dentro de uma circunferência com diâmetro de 12 milímetros a gente cria essa seta. Mas a gente pode fazer outros símbolos também. Simbologia para a escada, quando nós formos fazer a escada, então a gente tem sempre que colocar uma bolinha no primeiro ou no primeiro degrau e uma seta no último degrau e mostrar o percurso dentro da escada. Eu particularmente gosto de mostrar o percurso com essa linha tracejada e aí ele também normatiza o tamanho de todos esses elementos gráficos. E depois ele vai falar das cotas, que o tamanho das cotas, aqui ele está citando, por exemplo, para um texto, isso aqui não é nem cota ainda, mas o texto de comunicação ele está usando 3 milímetros. Eu particularmente gosto de trabalhar entre 2 e 2,5. Eu acho que o 3 fica muito grande. Como que se distribui uma cota, o tipo dela, os espaçamentos, isso tudo a norma ela nos mostra. Símbolos de cota de nível, cota de elevação, então, ou seja, quando eu estiver fazendo uma elevação ou um corte, esse é o símbolo da cota de nível. Quando eu estou em planta baixa, esse é o símbolo da cota de nível. Então, o desenhista tem que conhecer essa simbologia para aplicar de forma correta na criação do desenho. Tá? Aqui o título, então o título sempre maior, pode ser 4 ou 5 milímetros, o subtítulo 3 milímetros, que é o que a norma especificou, como nós já vimos. E daí ele segue, por exemplo, eu vou criar o símbolo do corte, tudo normatizado, tudo certinho. Então essa norma também ela vai estar disposta para vocês ali no link de descrição, vocês façam o download e estudem. Aqui a formatação do título do projeto, ou seja, para cada projeto que nós formos criar, nós temos que ter um título para ele, para que nós consigamos ordenar. Então, planta 1, que é o térreo, planta 2, que seria o pavimento superior, ou planta 3, que seria o banheiro do pavimento superior, caso eu esteja detalhando apenas aquele ambiente, e assim sucessivamente. Isso tudo é boas práticas do projeto, tá? Aqui alguns outros fatores de desenho, e o importante dessa norma é que ela também mostra para nós alguns padrões de achura, tá? Então, achura de madeira, achura de concreto, achura de terra, achura de talude. Talude vocês não vão ver nesse momento, paisagismo com certeza. Então, mais para frente vocês entram e aprofundam nesse contexto. Então, a norma ela é bem interessante da gente usar, conhecer, porque em projetos de arquitetura e design de interiores ela é cobrada, ok? Então, aqui eu mostrei para vocês, clicando 2 vezes no scroll, tudo que tem na nossa área de trabalho. E eu gostaria, nesse momento, de apresentar apenas, tá? Nós não vamos estudar isso, mas eu vou mostrar para vocês como que nós inserimos uma prancha e o desenho dentro da prancha. Olhem aqui embaixo, nós estamos no Model. Tudo que nós criamos no AutoCAD é no Model. Mas ele apresenta aqui, ó, Layout 1, Layout 2. Esse layout, pessoal, o que que ele é? Ele já é a parte de configuração da impressão. É aqui, então, que nós vamos fazer o quê? A distribuição dos nossos desenhos, como que eu quero organizar as legendas, os textos, as plantas que vão pertencer para cada prancha, porque dependendo da quantidade, do nível de detalhamento do projeto, nós vamos ter uma gama imensa de arquivos para impressão. Dependendo do projeto de detalhamento de interiores que eu estou fazendo, dependendo do projeto, né, caso sejam muitos ambientes com várias etapas, ou seja, planta de cobertura, planta de piso, paginação de parede, modificação de alvenaria, planta luminotécnico, paisagem, ou seja, quanto mais
tipos de projeto nós formos colocar no nosso detalhamento, mais pranchas serão solicitadas aqui no layout. Tem arquivos meus que eu consigo colocar dentro de um layout desse daqui mais de 80 pranchas, dependendo do nível de detalhamento. Esse daqui, como é um de arquitetura, eu estou com 7 pranchas no formato A1. Então, como eu falei para vocês, a distribuição desses projetos, dessas pranchas dentro do layout, varia de escritório para escritório. Seguindo ainda esse raciocínio de boas práticas, eu poderia vir aqui e criar vários layouts, tá? E colocar apenas uma prancha dessa em cada layout. Eu optei, no meu modelo de trabalho, a não fazer vários layouts assim de forma a atender prancha por prancha. Eu tenho alguns arquivos que tem mais de um, dois ou três layouts aqui. Mas eu organizo e agrupo dentro de cada layout pranchas, primeiro para otimização do meu tempo e segundo para otimização do meu desenho também, tá? Cada prancha dessa, por exemplo, essa daqui é uma prancha que ela está no formato A1. Esse formato, ele me permite inserir uma quantidade de desenhos que atenda, por exemplo, a especificação de arquitetura. Nós vamos ver mais adiante que o carimbo, por exemplo, para uma prancha a partir de A2, ele é diferente. O carimbo para a prancha 3, ele também tem uma outra consideração e quantidade de dados que a gente coloca. Então, essas pranchas, quando nós as organizamos para fazer a impressão e deixamos ela dentro de um modo que nos facilite tanto o manuseio quanto o próprio processo de edição, é aspectos interessantes de boas práticas que eu acho que que a gente deve se atentar, tá? Então, olha só, vamos ver ali com relação àquelas linhas que nós observamos na NBR. Olha aqui, a linha de corte, aqui ela está com traço grande, um traço pequenininho, um traço grande. Mas ela poderia ser uma linha de traço, ponto, traço, sem problema. Isso daqui é uma das variações. Eu prefiro no meu projeto deixá-las editadas assim. E olha a espessura dela em relação à layer da linha de parede, tá? Então, eu gosto de deixar os meus desenhos sempre com essas características bem definidas. Outra coisa interessante de vocês perceberem, olha aqui, a linha tracejada. Deixa eu só fazer uma edição aqui, LTS, deixa eu colocar uma escala de 0,5. Então esse comando ele permite fazer o ajuste das linhas tracejadas. Então olha aqui, essa aqui é a projeção, é aquele exemplo da linha tracejada. Outra projeção, gosto de usar no movimento de abertura da porta. A gente sabe que não existe essa linha na vida real, mas é uma linha imaginária de ocupação. Ah, outra linha, deixa eu ver se a gente tem aqui. Nesse projeto não tem linha de eixo, mas alguns projetos de arquitetura a gente encontra essas linhas de eixo. Então todas essas formatações, elas derivam do que a norma nos orienta, tá? Títulos do projeto, como eu já havia falado. Título do desenho, então olha aqui, eu tenho o nome, corte e a escala. E é importante e obrigatório que se coloque isso. Às vezes, uma parte do desenho pode não estar cotada. Olha só esse detalhe do muro. Às vezes não tem cota, não foi colocado. Ou aqui talvez deveria ter sido colocado ou não precisasse, mas eventualmente pode ser que se solicite. Então, quando a gente coloca a referência da escala, auxilia o executor a pegar esses dados. Por exemplo, muitos construtores e mestres de obra têm noção de desenho e eles têm o seu próprio escalímetro. Então, a prancha está lá, não tem o dado, mas tem a escala. Ele pega o escalímetro dele, vem aqui, faz a medição desse trecho, aufere essa distância e pronto. Ele já tem resolvido o seu problema. Mas quem tem que fornecer os meios para que o executor tenha acesso a esses dados somos nós, os projetistas, tá? Diferente das pranchas de arquitetura, então eu vou mostrar para vocês aqui umas pranchas no formato A3 que nós usamos muito para o projeto de interiores. Eu particularmente uso esse formato dentro de uma padronização. Então eu meio que editei o modelo do meu escritório.
Vou dar um comando de zoom com janela. Z, Enter, W, Enter. E vou mostrar para vocês apenas esse trecho aqui, ó. Então, olha só, o meu carimbo, ele fica todo na parte lateral direita, ou se eu giro ele no formato retrato, porque aqui ele está no modo paisagem, ele ficaria na parte de baixo. Então eu tenho aqui alguns dados, isso aqui futuramente eu vou ensinar vocês a fazerem. E olha só, mais uma vez, a prancha de impressão, os dados, linhas de chamada do jeito que a norma pede, falando da direção da linha. Aqui eu estou colocando uma bolinha, mas a gente pode usar uma seta. A cota de nível em vista, o título do meu desenho com a escala. Então esse aqui é o desenho 1. Em alguns desenhos, quando eles são sequenciais, por exemplo, olha, esse daqui eu tenho 1, o 2, o 3 e o 4, se eles pertencem ao mesmo jogo ou uma sequência de apresentação. Então, todas essas características nós vamos ter que ficar atentos a aplicar. E nas próximas aulas a gente verá então como fazer uma prancha, como formatar, para que depois a gente insira os desenhos que foram feitos no Model dentro das pranchas de impressão.